Estamos no ar. Sejam bem-vindos ao TorqueCast, o seu bate-papo automotivo no torque máximo. Estamos aqui hoje com a presença do Roberto Saldo. Eu estou muito feliz de receber ele. Eu sou Felipe Xavier. E eu sou o Wilson Saldanha. Você tá nervoso, hein, cara? Um pouquinho. Não é que a gente tá de casa nova, né? E não é só isso, um convidado ilustre logo de cara, né, meu? Especial, realmente, de verdade. Roberto, eu tô muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Verdade mesmo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Roberto, o pessoal de casa quer saber como que você começou no segmento automotivo, como nasceu o seu amor por carros e como que nasceu o elétrico na sua vida. Bom, meu pai era caminhoneiro, né? Ele faleceu ano passado, mas ele era caminhoneiro. E eu aprendi a gostar de mecânica com ele. Ele desmontava todos os carros que ele comprava e montava de novo. Eu não sei porque até hoje, acabei não perguntando para ele, mas ele fazia isso, DKV, Fusca, tudo. Que legal. Desmontava inteiro e montava de novo. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade, e eu cheguei numa oficina do lado da minha casa e tinha um monte de peça jogada no chão, um monte de parafusos. E eu comecei a pegar os parafusos e colocar na caixinha pro cara. E sem perguntar para ele se eu podia ou não. Uhum. Ele ficou olhando assim, a hora que eu vi que ele estava olhando e não falou nada, eu falei, deve estar fazendo alguma coisa certa. Aí juntei tudo, coloquei dentro da caixinha. Ele falou, você gosta de mecânica, né? Sei lá se eu gosto. Eu gosto. E aí eu acabei indo várias vezes nessa oficina para ajudar ele. E eles começaram depois, por acaso, né, por coincidência, eles fizeram um acordo com meu pai, a gente morava num terreno bem grande lá em Santo André, e eles começaram a guardar os carros lá, e eu achava que eu estava arrumando aqueles carros, né? Certo. Então eu comecei ali. Que legal. E aí você já se apaixonou e continuou. Como eu disse, a minha família quase toda, né, mexe com carro. Certo. Então, hoje, um dos meus irmãos parou de mexer com carro e mexe com barco, mas é mecânica, do mesmo jeito. Entendi. E do veículo a combustão para o elétrico, como que foi essa transição para você? Como está sendo, na verdade, né? Na verdade, eu comecei lá atrás, né, nos anos 90, com conversão para álcool. Mexi com competição também, né? Corri provas de arrancada, fui terceiro no brasileiro, vice-campeão paulista e terceiro no brasileiro, exatamente, numa etapa aí. Então, mexia com preparação de motor para competição. Depois comecei a mexer com gás natural, foi o que me levou para os Estados Unidos. Foi lá que eu comecei a ter contato com veículos elétricos, né? Foi a primeira vez que eu tive ideia de que alguma coisa pudesse, algum carro pudesse ser 100% elétrico, né? Certo. Já tinha híbrido, né, já estavam começando a testar os híbridos. Eu falei, poxa, se tem carro híbrido, por que não tem 100% elétrico? Aí eu comecei a estudar esse assunto mais a fundo. Fiquei sabendo que tinha já na Europa alguns veículos, lá eu já falava um pouco de inglês e comecei a estudar vídeos em inglês e começou a abrir, né, minha mente para essas coisas. E eu fiz o primeiro veículo elétrico da região. É isso dito pela Associação Americana de Veículos Elétricos, ali da região de Washington, D.C., de Maryland, Delaware, aquela região ali. Foi o primeiro carro americano daquela parte. Depois já tinha um carro elétrico convertido na Califórnia. E dois dos diretores da associação já tinha também carro elétrico, que eles trouxeram de outro estado. Legal. Você chegou a conhecer ou ver de perto o Gurgel elétrico, quando o Gurgel fez um aqui na década naquela época finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90? Não, eu já vi esse carro de perto, já vi algumas vezes, mas naquela época não tinha conhecimento. Nem a falar, né? Porque o Brasil é complicado, né, cara? É difícil, né? Às vezes as pessoas têm o empreendedorismo, né, do brasileiro, mas não tem o apoio, o aporte, né, que uma grande empresa tem, né? Sabe, eu não acho que é só isso. Eu acho que a gente se prepara pouco para as coisas que a gente quer. Exato. Entendeu? Quando você se prepara, você entende. Falta pra gente, eu acho que o alicerce. Boa. Tá? Vai montar uma Tesla, você tem um alicerce. Todo mundo pensa que o Elon Musk começou em 2008 com o Tesla Roadster.
Na verdade, ele começou 10 anos antes. Tá? Ele conseguiu 800 milhões de dólares com o governo americano e em 10 anos ele projetou tudo que ele ia apresentar 10 anos depois. Então ele começou com o Tesla Roadster, mas ele sabia que iam ter objeções. Certo. Né? Ia ter respostas para algumas perguntas que iam fazer para ele. Falou, tá, você está colocando um veículo super rápido, com uma autonomia que nunca ninguém viu em veículos elétricos, bacana, mas em 2 lugares. Aí ele já apareceu com o Tesla Modelo S, né, que já era um sedã maravilhoso, né, o carro é muito bom, fiz test drive nesse carro quando eles lançaram ele. Aí eles questionaram, tá, mas você lançou um sedã, mas não esqueça, nós temos neve. Aí ele lançou o 4x4. 4x4 já veio com o sistema autônomo. Sim. Né? E ele surpreendeu o mundo com esse sistema autônomo. Né? E aí ele começou a provar que né, o sedã já veio com 400 km de autonomia. Então, todos aqueles projetos dele já estavam lá na gaveta, guardadinho. Falou, não, tá, cada vez que você me questionar, eu vou lançar uma coisa resposta. nova. Entendeu? Então ele não é o homem mais rico do mundo à toa, ele se preparou para isso. Né? E eu acho que faltou isso para o Gurgel também. É verdade. Né? O Gurgel, ele colocou um carro no mercado que era cópia, ou pelo menos a suspensão, a mecânica era Volkswagen, e ele colocou uma capa em cima, é um carro brasileiro. Não era brasileiro. Né? Precisava muita coisa para ser brasileiro, ele tinha que ter feito o dever de casa. Sim. Né? Não só colocar fibra de vidro. Exatamente. Nós temos mecânicos fantásticos no Brasil, engenheiros fantásticos no Brasil. Verdade. Que fazem motor de competição. Né? O primeiro câmbio automático do mundo foi feito por um brasileiro. Sim. Né? Então, a gente tem gente para desenvolver. Você não pode achar que você pode usar o que tem lá fora, colocar uma capa e falar que é um carro brasileiro. Faltou um pouco. Corretíssimo. Corretíssimo. E depois, né, mudando de água para cerveja, quando a gente chega hoje no veículo elétrico hoje, a gente esbarra muito na autonomia, que até você citou a questão da Tesla, né? O custo ainda é alto de um veículo elétrico muito por conta da bateria. É isso? Tô correto ou não? 60%, 70% do problema é a bateria. E como que você vê, por exemplo, esses carros que estão vendendo hoje? A revenda dele. Porque a bateria tem ciclo, né? E para você conseguir uma bateria numa concessionária, 60% do valor do carro é a bateria. Como que você vê esse mercado de veículo usado elétrico? É importante que a gente entenda que nós estamos num momento que não tem mais volta. Né? É um momento de uma tecnologia tão perfeita, se você comparar com combustão interna, que não tem mais volta. Sim. Né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? A mesma coisa que vai acontecer aqui. Tá? A gente tem que entender que quem sai na frente tem um preço a pagar. Nós pagamos muito caro para sair na frente. Verdade. Isso é natural. Acontece com qualquer tecnologia. Quando eu comprei meu primeiro telefone, era um tijolo. Talvez vocês fossem bem jovens, era um tijolo. Verdade. Tijolo pesado. Sim. Entendeu? E caro. Caríssimo. E não funcionava direito. Dava uma moral danada andar com o celular desse tamanho pendurado na cintura. É isso mesmo. Era assim. Aqueles Motorola Elite, né? Exatamente. E é caro. A tecnologia, quando é lançada, ela é cara. E ela tem os preços, tem o desenvolvimento. E a gente participa desse desenvolvimento como? Comprando essa tecnologia e usando. Exato. Verdade. Tá? É assim que a gente ajuda ela a ser desenvolvida. Nos Estados Unidos aconteceu o problema. Hoje eles já têm solução. Né? Não sei se você sabe, mas uma bateria de um carro elétrico, vamos dizer... Vamos falar um em específico. O Ford Fusion, por exemplo. Você sabe quantos quilowatts tem naquela bateria? Não. 1,4 quilowatts. É quase nada. É quase nada. E ela é cara mesmo assim. Sim. Agora, quando ela estraga uma célula, 2. Você pode trocar uma ou 2 células e usar ainda durante anos aquela bateria de novo. Continuar usando aquele banco de bateria.
Então, o que falta hoje? Falta preparo. Falta mecânicos ou eletricistas preparados para fazer a manutenção desse banco de baterias. Sai muito mais barato você fazer a manutenção do que você trocar. Entendi. Tá. E No caso, por não, favor, é por só favor, uma que eu começo, eu viajo certo. nesse papo, cara. Vai você, vai. Não, a dúvida era só assim, os mecânicos, eletricistas, no caso, no caso da manutenção, ele abriria e faria a troca dessa célula por uma célula nova, fecharia a bateria. Não é simples assim. Porque, diferente das baterias de chumbo ácido, que você liga uma na outra e elas se equilibram, a de lítio não faz isso. Sim. Tá? A de lítio ela não consegue, não tem essa característica, essa propriedade. Então, o que tem que ser feito? Um balanceamento dessas células. Não só o balanceamento, você tem que medir a carga dela. Eu preciso saber no copo quanto esse copo aguenta ainda, né? Se ele tem um furinho aqui em cima, ele já não aguenta aquela quantidade toda. Então, eu preciso descer toda a carga dela e carregar ela de novo e medir essa descarga e a carga para eu saber quanto que ela está aguentando para ver se a outra é igual. Tá? E depois carregar todas elas com a mesma carga para poder utilizar de novo. Então, existe um processo, um procedimento para ser feito para poder você reviver essa bateria ou reativar essa bateria e poder usá-la durante um tempo. Legal. Ao mesmo tempo que baterias com baixa capacidade, que tenha diminuído bastante a capacidade dela, dá para ser usado, por exemplo, para acúmulo de energia de painel solar. Às vezes não dá mais para carro, mas dá para outras coisas. Então, a reciclagem ela é feita até que a bateria não tenha mais condições nenhum nenhuma. tipo de carga. Né? Ou seja, aquele papo que a bateria polui tanto quanto um veículo convencional, porque tem esse papo, né? Os detratores do veículo elétrico, eles mandam essa, ó. Fala que o petróleo é poluente, mas a bateria para se fazer é tão poluente quanto. Ele não emite fumaça, mas para você produzir a bateria, ou depois, quando você descarta ela, ela vai poluir tanto ou mais que um veículo a combustão. Então não funciona, porque você vai reutilizando ela até... Assim, não é 100% verdade, mas tem um certo, né, uma porcentagem de verdade aí nessa conversa. É lógico, quem gravou esses tipos de vídeo, saiu muito vídeo em inglês, vídeo americano, europeu, com pessoas que realmente não queriam que o veículo elétrico desse certo. Mas, realmente, você extrair o lítio é uma coisa que degrada mesmo, é uma coisa... Agora, quando você compara na vida útil, vamos supor, só uma ideia, se eu conseguir com o veículo elétrico, a poluição não é o lítio quando você tira do... Se eu conseguir poluir lá fora dos grandes centros, eu já melhorei bastante o meio ambiente. Sim. Verdade. O estilo de vida, né, das pessoas que moram na cidade. Porque a pessoa não tem melhora. que respirar gás carbônico aqui dentro da cidade. Porque eu estou produzindo gás carbônico lá fora. Tá? Já começa por aí. Mas mesmo assim, quando você faz no ciclo de vida de um veículo elétrico e um veículo a combustão, você vê que é infinitamente menos poluente do que um veículo a combustão. Sim, até porque no veículo a combustão, a própria manutenção dele é muito poluente. E tem uma outra coisa. Nós temos hoje projetos de baterias de lítio, de oxigênio, vou dar alguns exemplos só, de grafeno, de nióbio, que são baterias que, além de poluir muito menos a extração e tudo mais, elas ainda são recicláveis. Você pode usar de novo o material e refazer as baterias. Tá? Então, projetos e mais, não sei se é novidade para vocês, mas nós somos líderes mundiais em produção grafeno. De grafeno. Era isso que eu ia te perguntar agora. E de nióbio. Sim. Tá? Então, nós temos todas as condições de mandar nessa tecnologia no mundo em pouco tempo. O governo investiu aqui no Mackenzie Era essa a pergunta. $1 bilhão. Legal. De reais, perdão, para desenvolvimento de bateria. Sim. Tá? E está entrando em todos os projetos que eles podem. Se você quiser hoje, se tivesse uma ideia
E você tem meios de conseguir dinheiro do governo para desenvolver essa ideia. Eu estava vendo dentro dessa tecnologia. Com muita facilidade, que antigamente não era. O Pontes, né, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, ele está muito envolvido nisso. Até estava lendo outro dia essa questão do Mackenzie, que eles estão bem adiantados com grafeno, né? Exatamente. E parece que é uma tecnologia muito boa. Por outro lado, a Toyota ela está com célula de hidrogênio, se eu estou enganado. Né? Eles estão usando célula de... Toyota Mirai. Isso. E você abastece o veículo com hidrogênio, né? E ele transforma o hidrogênio em eletricidade e o veículo funciona, você não precisa recarregá-lo na tomada. E eu tenho mais ou menos, no fundo do meu quintal, R$500 mil em célula de hidrogênio que eu trouxe do Canadá. Eu vi um vídeo seu. Você viu o vídeo que eu mostro? Eu vi. Você vai com uma bexiguinha, aquelas bexigas que a criança compra no shopping e coloca ali e o motorzinho funciona. Quando eu li a matéria da Toyota, foi antes de ver o seu vídeo, eu falei assim, caramba, meu, cara, né, tudo inteligência, mas eu não conseguia ligar a situação. Quando eu vi o seu vídeo, que fica bem claro ali o que acontece, você fala, pô, cara, você não vai precisar mais da tomada. E hidrogênio tem, junto com oxigênio na água, né? Não, muito mais do que isso, no lixo. No lixo. Então, aquela questão de Volta para o Futuro, que o doutor vai lá com as cascas de banana, as latinhas, taca dentro do... Esqueci o nome do... Mr. Fusão. Você acha que aquilo ali, no futuro, poderá acontecer? Então, muita gente fala, será que eu posso andar com um carro com um painel solar e só com energia solar andar com esse carro? Hoje não. Né? Você consegue, os melhores painéis solares aí é 250 watts, 500 watts. Com 2 painéis para você tomar o teto inteiro do carro e ainda, quer dizer, é muito pouco para você andar. Mas a gente não pode esquecer que os motores estão evoluindo. Sim, verdade. Os inversores estão evoluindo. Nós já temos o nióbio e o grafeno, que são supercondutores. Então, é uma questão de tempo a gente ter, talvez não 100%, mas veículos muito mais eficientes que conseguem usar essa tecnologia e usar muito pouca bateria. Né? Com uma bateria dessa do Fuso de 1.4 kW, andar muito tempo. Eu tenho uma outra coisa que é um projeto que já existe, já tem uma rodovia na França, que é abastecimento por indução, como acontece na Fórmula 1. Na Fórmula E. A Fórmula E. Então, você passa em cima de bobinas e carrega o carro. E dá para você andar um tempo. Então, algumas coisas que estão acontecendo. Bateria, juntando com supercapacitores, torna ela entrega uma carga muito rápida e acumula muita carga. Né? E quando você carrega ela muito rápido, você vai ter celular e você vai colocar em cima do carregador e tirar, ele está carregado. Muito bom. Em 2018, Fê, quando eu estive lá na China, estive em Xangai, e eu fiquei reparando nos ônibus lá, a maioria é ônibus elétrico. E não é igual os trólebus aqui em São Paulo, que eles ficam ligados 100% do tempo na rede. Lá eles param no ponto de ônibus e no ponto de ônibus tem um carregador. Eles encostam como se fosse o nosso trólebus aqui, enquanto o pessoal está entrando e saindo do ônibus, desce e continua rodando. Então, assim, ele tem uma capacidade de armazenamento, carrega ali rapidinho só para continuar até o outro ponto e assim vai. Já é uma evolução, né? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós já temos esse tipo de veículo no Brasil, né? Mas na minha cidade, São José dos Campos, eles já têm a linha verde, eles aproveitaram as torres da Eletropaulo e eles, do lado, eles estão fazendo uma via e atravessa a cidade. Que legal. Né? Então, além de ser um ônibus ecológico, são 2 em 1, né? São 80 Sim. pessoas, eu acho, para carregar. Ele ainda ele não para em cruzamento. Você que está dirigindo um carro tem que parar. Então, você vai chegar no centro da cidade muito mais rápido que ir de carro. Sim. Então, e assim, esse ônibus ainda não tem esse abastecimento rápido, né? Para você encostar e abastecer. Mas já é 100% elétrico, com baterias, então vai andar durante um tempo, parar para abastecer. Lá em São José tem os carros elétricos também que rodam da BYD, né?
que é a frota da polícia lá, né? É da Polícia Municipal. Municipal, né? É bem A interessante. BYD está investindo muito aqui, né, no Brasil. Na Você verdade, eles estão. É quase que um investimento em marketing só, né? Porque, por exemplo, os carros de São José são alugados. É mesmo? E num preço bem baixo. Né? E o ônibus também, eles parece que doaram, não acho que não foi nem aluguel, foi uma doação também. Então, eles estão investindo pesado aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas a BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. E painel solar também. E a bateria deles é a melhor célula de bateria do mundo, melhor que a da Tesla. Caramba. Eu tive, 2019, teve uma feira aqui em São Paulo de transporte e eles estavam com um stand lá. E eu fui visitar o stand deles e via os chassis de ônibus deles. Cara, eu achei aquele painel traseiro onde fica toda a parte elétrica. E você vê o sistema de freio, que é o que me interessa hoje, que é a fábrica que eu trabalho, é o mesmo. Só o compressor ele está ligado a um motor elétrico para gerar o ar pressurizado para fazer o sistema parar. Mas o sistema de freio é o mesmo. Praticamente mesmo. É o mesmo. É o né? mesmo. Só O freio é mudou. igual, mas você usa muito menos ele, né? Porque você tem o freio regenerativo. exato. Né? E é muito usado o freio regenerativo. Eu tenho um Toyota Prius e ele não gasta pastilha, Era isso que eu ia te falar. nem lona. Eu ia te perguntar isso. Porque com o freio regenerativo, a manutenção, e aí por isso que a gente estava falando da questão de poluição, etc., na manutenção. A manutenção ela fica muito mais longa, né? Para você trocar uma pastilha de freio, que é poluente, uma lona de freio, toda a parte de válvulas que num ônibus ou num caminhão, né? Você conhece bem como é o sistema. Ele é muito grande, cheio de detalhe, que você vai mexer bem menos, porque não tem o óleo agredindo, né? Exatamente. Que é o óleo do motor. Ele é muito complicado para as borrachas, para o sistema como um todo, né? A manutenção é a segunda fonte poluidora do carro elétrico, combustão interna, Sim. né? E é grande, porque imagina você andar de 3 a 5 mil quilômetros e ter que trocar o óleo, né? Sim. Quer dizer, e a manutenção de motor elétrico, você troca 2 rolamentos a cada 5 anos. Felipe, cara, foi mal. Não, você sabe que Vou eu acabar tenho, com o seu trampo. eu tenho acalmado, né, os mecânicos com isso, porque tem esse medo, né? Isso é Lógico, natural, lógico. acontece e se acontecer uma mudança radical de um dia para o outro, né, muito complicado. A gente costuma falar interno lá que o tempo que a gente ainda tem é de 15 a 20 anos. 20 anos. Então, esse é o time da virada, né? Sim. Para ter mais carros elétricos do que carros a combustão na rua. E essa transição é muito complexa de quem vai ficar e quem vai morrer. Né? Você imagina, se hoje eu falar para você, vamos supor que você fosse um grande investidor da GM. Se eu falasse para você que a partir de amanhã a gente não fabrica mais veículos a combustão, só veículos elétricos, você teria perdido metade da sua fortuna. Verdade. Porque o ativo que eles têm, a quantidade de prédios e tudo, não serve para nada. É tudo perdido. Né? Se você olhar hoje, a Tesla é mais valiosa do que todas as outras juntas, quase todas elas juntas, sendo infinitamente menor. É verdade. Né? É porque a produção é mais eficiente, Mas, né? Previsão de lucro, né? Que é gigantesco. Né? Quando eu comprei o primeiro Tesla modelo X não, peraí, 3, tá? Que era o mais baratinho. Acabei não pegando porque eu vim embora e eles me devolveram dinheiro. Você dava $1.000 e esperava 2 anos. Olha só. Você já ouviu falar alguém que consegue esperar um carro 2 anos para? Exato. Ninguém. Ninguém. E lá muita gente esperou, né? Apesar de hoje, né, a gente está tendo filas de espera aí de 6 meses de entrega dos veículos comuns aí, né? Não, eu ia fazer uma pergunta que muito interessa a ele, a questão de moto, né? Legal. Eu vi que você está vendendo moto ou elétrica, né? Você monta. Na verdade, assim, a gente tinha uma moto, né, que
Nós somos, não sei se vocês sabem da história do assalto, né? Não sei ela completa, mas eu sei. Nós, eu e ela, Infelizmente eu sei. fomos assaltados no Rio de Janeiro, levaram nossa picape com a moto em cima e todo o nosso material. Bom, essa moto, ela estava pronta, era um protótipo e assim, depois que nós terminamos, eu vi um monte de coisa que podia ser melhorada. Será que o cara que roubou sabe? Com Será que ele certeza não. sabe o que ele roubou? Com certeza Com não. certeza não. E aí o que eu resolvi fazer agora? Fazer ela já com os melhoramentos, que ela, né, já montei um chassi, né, um quadro, moto é quadro, e eu vendi o quadro para que a pessoa possa entrar num grupo com a gente do WhatsApp e desenvolver essa moto juntos. Por quê? Porque a gente quer ideias. Então, nós já tivemos várias ideias dentro daquele projeto, né, daquela moto que a gente teve, de melhorias, que a gente já está implementando. Mas, juntando ideias das outras pessoas, a gente pode melhorar ela mais ainda. Sim. Tá? Então, a ideia é que ela seja, né, basicamente um Fusca. Seja o Fusca das motos. Seja simples, qualquer um possa mexer e barata. Ao mesmo tempo, ter a mesma autonomia e a mesma velocidade das motos de rua aí, da 150 ou uma moto normal, né? Tem uma marca, Volts. Volts, que está comercializando, né? Motos elétricas. Voltamos no mesmo problema, né? Quando você entra no mercado, você paga o preço para o desenvolvimento, né? A Volts ainda tem o problema da manutenção deles, que ainda deixa um pouco a desejar. Natural, uma marca que fez um sucesso danado, né? Vendeu um monte de motos e não conseguia entregar. Não consegue até hoje. Não Tem um consegue amigo, até hoje. eu tenho um primo que é vendedor da Volts, lá de Rio Preto, e tem um amigo que comprou em Florianópolis. Eles Oh, que legal. não se conhecem, né? Mas assim, eu já conversei com um e já conversei com outro, ou seja, eu vi o problema dos dois lados. Eles continuam vendendo e não conseguem ela ainda entregar. tem problemas porque não pode passar dentro da água, porque ela, né? Então tem problemas. Ela vai ficar boa, ela vai ser uma moto excelente, né? Não é agora, não consegue entregar, mas por quê? Talvez o importador não esperasse o sucesso que ele teve. Sim. Né? Então, o Brasil é muito mais do que às vezes a gente espera, né, em certas coisas. Exato. E uma moto elétrica, né, que tem uma autonomia de 100 km, que é bem razoável para uma moto, tem uma potência legal, né? Então, tem a Super Soco também. Não sei se você conhece. Não, a Super Eu já Soco andei. não. Eu já andei nela, do pessoal da Tecnomotor, que eles importaram Legal. umas para ver se eles iam trabalhar ou não. E muito boa também, design legal, tá? A nossa não tem nada a ver com isso, a nossa é feia. É feia, ela é simples. Né? Mas a ideia é isso mesmo, é que ela seja simples, barata. Né? Então, Eu fiquei tem que ser um assim, diferencial, só um pontinho só cortando vai lá, você vai já. lá. O que o pessoal não entendeu ainda, né, no Brasil. O que uma tecnologia tem que ter para dar certo, né? Quando você lança um novo produto, primeira coisa que ele tem que ser é simples. Segunda, razoável. O que é ser razoável? É ser pelo menos igual ao que você tinha antes, né? Você tem um carro, ele tem que pelo menos andar igual, né? Você não consegue isso no carro elétrico porque o carro elétrico tem um torque 100% do tempo, então é muito mais gostoso que andar no carro a combustão. Tá? E principalmente ele tem que ter um motivo de ser. São 3 pilares que são importantes, né? Qual é o motivo? Por que você está fazendo? Tem um aluno meu que ele está lançando uma ideia super bacana, assim. Um carro para dentro da cidade, então você precisa de pouca bateria. Um carro pequeno, então você usa pouca carga. Para você ter uma ideia, só tem espaço atrás do banco. 2 lugares, um espaço atrás do banco para compartilhamento. Então, é uma ideia. Sim. É uma ideia. Então, o cara que vai para a universidade, por exemplo, ele vai lá, pega o carro, desce na universidade, põe lá para carregar, o cara vai embora, o outro vai embora para casa, pega, vai até em casa. É essa a ideia, né? É um carro que gasta como uma bicicleta, mas tem a capota para proteger o usuário. Que Né? bacana. Então, é uma ideia. Sim. Então, aí dá certo. É. Agora, se você, por exemplo, um monte de gente, eu já sei proposta todo dia.
vamos fazer um carro elétrico juntos? Não vou fazer. Eu vou competir com Volkswagen, com Chevrolet, com todo mundo. Principalmente com os chineses, né? Principalmente com os chineses. Essas grandes empresas estão se aliando com eles, né, para poder desenvolver um carro mais barato, né? Ao mesmo tempo, você tem que tomar um cuidado, né? Quando você vê qualquer carro chinês, lógico, salvo raríssimas exceções, são horrorosos. Eles são curtos demais, altos demais, horrorosos. Né? E qual que é a diferença de você fazer um carro bonito ou feio? Design, bom gosto. Só isso, é o que eles não têm. Né? Eles querem fazer um carro para vender. E aí o brasileiro começou com isso também. Eu vi algumas universidades fazendo alguns carros elétricos horrorosos. Né? Então, hoje nós temos um projeto, você estava falando acabamos de assinar com o Senai um projeto onde o Senai já tem o carro. Era para eu ter trabalhado nesse carro, mas por vários motivos não deu certo. E agora nós vamos melhorar esse carro, vamos transformar ele num carro a hidrogênio. Que legal. Olha que top. Tá, então, o carro do Senai já é mais bonitinho, eles já fizeram uma linha mais arredondadinha e tal. Negócio. O Senai aqui do Ipiranga? O Senai do Ipiranga desenvolveu, mas são todos os Senai juntos. Sim, né? sim. Então, o Senai que nós vamos trabalhar junto é o Senai de São José dos Campos, mas com abertura para trabalhar em qualquer Senai do Brasil. A ideia é passar a tecnologia e ajudar os jovens dentro do Senai a fazerem esse projeto. Aí vem a outra questão, a questão de educação, ensino, para os mecânicos mexerem nesses carros. Porque a gente vê nos veículos a combustão, a gente trabalha com fábricas, você já foi mecânico, você sabe que é muito passado de pai para filho e não tem uma evolução. Os veículos vêm evoluindo e vão continuar evoluindo, mas o mecânico ele aprendeu com o pai dele, ele não vai fazer um treinamento, ele não vai fazer um curso, são poucos e raros os que fazem. E quando fazem pelas fábricas, que querem ensinar aquilo que elas vendem, óbvio. Como que você vê essa questão para o veículo elétrico? Se você já tem um treinamento, se tem, pode inclusive fazer eu vou propaganda. Fazer falar uma coisa que eu falei numa última palestra minha aí. Eu perguntei para um senhor, quantos anos você tem de mecânica? Ele falou, 35 anos. Falei, bastante tempo, né? Aí eu olhei para o menino do lado, quanto tempo você tem? Não, entrei agora, faz uns 6 meses que eu tô. Eu falei, vocês dois, para carro elétrico, eu estou no mesmo patamar. Entendi. E se o senhor marcar bobeira, não se preparar, ele vai ultrapassar o senhor. E ele vai ter uma mecânica e o senhor não vai conseguir acompanhar. Vai acompanhar, é verdade. Sim. Porque a tecnologia é tão diferente, ao mesmo tempo tão simples, tão simples. Em 2005, né, foi quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a estudar essas coisas e tal, 2007 mais ou menos, eu já comecei a preparar para lançar um curso online. Eu lancei o curso, foi o primeiro curso online para conversão de veículos elétricos, acho que do mundo, porque eu não vi em lugar nenhum. E esse curso eu tenho ele até hoje online. E a gente foi, quando eu cheguei no Brasil, percebemos a necessidade de fazer um presencial também. E esse curso cresceu tanto que ele já não cabe mais banco de baterias. Então nós lançamos um curso para banco de bateria, especificamente para banco de bateria, porque é um assunto que toma o mesmo tempo do curso de conversão de veículos elétricos. Entendi. Aí nós entendemos que as pessoas não estavam se preparando para manutenção de veículos elétricos. Sabe quando eu percebi? Eu cheguei numa funilaria, o funileiro tinha desmontado um carro híbrido de 280 volts, 281 volts para ser mais preciso. Isso mata. Sim. Isso mata. Sim. Então, criamos o curso de manutenção de veículos elétricos e híbridos também. Porque hoje a gente tem todos os cursos, né? Começamos agora, esse ano. Pode dar um endereço para o pessoal que tiver interesse, pode fala ali para aquela câmera. Então, se você quiser conhecer um pouco do nosso... Eu vou dar o telefone, né? Porque fica à vontade. É a pessoa que atende todo mundo, né? E passa as informações, a Priscila. 997-990510. 997-990510. E se quiser conhecer, porque uma coisa que a gente vinha trabalhando desde o começo, desde que eu cheguei no Brasil há 4 anos atrás,
E só agora eu estou conseguindo ter peças também para conversão de veículos elétricos. Estamos começando a loja de novo, né? Porque a gente já tinha, aí antes da pandemia a gente já teve que parar. Dólar subiu demais, a gente não conseguia trazer. E hoje a gente consegue peças aqui. A gente já tem motores da Hércules na nossa loja, né? Chama loja teslabrasil.com ou .com.br. E a gente já tem o motor da Hércules. Não tem o inversor deles ainda, mas a gente já tem o inversor da Curtis. Já Legal. conversamos e por quê? Vou falar para vocês, depois vou falar por que a gente não tinha. E já conversamos também com a BYD, a gente vai ter um encontro com eles. Não fizemos esse encontro ainda porque voltaram a home office de novo. E já falamos com a VEG também. A VEG está interessada Legal. em colocar os equipamentos na nossa loja. Sabe por quê? Eles não estavam vendendo até hoje, apesar de ter esse equipamento há mais de 5 anos, por medo de vender para uma pessoa que não sabe instalar. Não tem... E a pessoa morrer e E processar lá, eles. exato. Tá? Exato. Esse foi o primeiro medo. Depois vinha o problema da bateria também, que a gente está resolvendo com a BYD e com outro parceiro também. Então, as empresas não tinham aquele alicerce que nós falamos no começo lá para vou lançar um monte de equipamento no mercado. Todo mundo vai comprar, beleza. E aí? Né? Vai comprar, vai instalar o motor e vai ficar me xingando porque eu não tenho inversor. Isso era uma pergunta que eu ia fazer sobre a conversão, né? Você acha que daqui a um tempo vai ser muito comum essa conversão dos elétricos, do carro a combustão a carro elétrico? Você pegar o seu Renegade lá É isso? e tirar o motor e colocar um um motor elétrico. elétrico, você levar numa oficina e convertê-lo? Sim, e por vários motivos. Hoje a gente já está num grupo da ABNT para... voltamos ao alicerce. Da ABNT, que eu fui convidado agora para participar também, para desenvolver regras para conversão. É muito importante que você tenha regras. Hoje, a regra mais próxima que a gente tem é a NR10, que não é exatamente para veículos elétricos. Né? Então, a gente precisa ter regras para conversão de veículos elétricos. Esse é o primeiro ponto, né, que precisa ser resolvido. Precisa ter regras para que as pessoas possam seguir e possam converter veículos com segurança. Né? Vai acontecer, por quê? Olha só, a maioria das cidades, das grandes cidades europeias e norte-americanas, já estão colocando prazos para parar, para não deixar mais veículos a combustão interna entrar dentro da cidade. Sim. Só que quando você compara a data onde essas cidades vão parar de aceitar esses veículos e a data que as montadoras vão parar de fabricar, a data não bate. Nós vamos ter muito carro no mercado ainda, porque você sabe, parou de fabricar hoje, você tem que manter peça para esses carros por 10 anos. Então, o que nós vamos fazer com esses veículos? Exato. Eles não vão entrar, não vão circular? Tem que ser convertidos. Quer ver outro motivo pelo qual a conversão vai ser um grande negócio? Hoje, a Volkswagen, a Chevrolet e a Ford já tem kit para conversão de veículos elétricos, seus veículos antigos. Isso é uma a Volkswagen, coisa legal porque muita gente não sabe disso. A Volkswagen lançou o kit do Up, é o mesmo kit para Fusca. Caramba. E eles não fabricam mais Fusca. Então eu já vi, era até uma coisa que eu ia falar, que eu já vi Fusca convertido. Então, se os caras estão de olho nesse mercado, é sinal que esse mercado é importante. Sim, é óbvio, né? Porque é uma coisa assim, que a futuro, pessoa, né? às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um carro zero, mas ela faz a conta ali, ela fala, pô, eu não vou vender meu carro, mas eu quero ter um carro elétrico, é mais fácil eu convertê-lo. E aí quando você vê, você faz uma comparação, né? Europa, Estados Unidos, América do Sul. Nos Estados Unidos, o cara não tem preocupação com combustível. Sim. Essa é a última preocupação deles, é o preço de combustível. Ao mesmo tempo que eles cobram isso. Você pode perguntar para qualquer um que morou lá. O dia que sobe o combustível, passa 2, 3 dias, você não vê quase carro na rua. Eles fazem isso. Agora, não é uma preocupação deles. Agora, mesmo assim, eles estão convertem carros antigos. Olha que legal. A Europa já tem uma preocupação danada. Hoje, a quantidade de veículos elétricos já é maior do que a quantidade de veículos diesel na Europa. Então, é importante para eles, por consumo. Tá? Então, você tem que ver
em cada lugar, país de terceiro mundo como o nosso, na nossa região aqui, a conversão vai ser um excelente negócio. Se você vê hoje, se você comparar o preço da conversão de um veículo com a mesma autonomia de um veículo original de fábrica, sai mais barato converter. Então vai ser um grande negócio. É isso que eu ia falar, vai ser um grande negócio aí para o futuro a conversão. Com certeza. É legal porque eu estava numa motorpeça essa semana e a gente entrou nesse assunto, né? A preocupação deles, né? Eles mexem com peças para o motor a combustão e como que seria para o motor elétrico? Eles fecham, eles trazem peças para o motor elétrico e aí trabalham as duas, né? Os dois motores, como que vai ser, né? Mas você sabe que essa é preocupação até dentro da própria tecnologia também. Verdade. Qual que é o futuro? O que você acha que é o futuro? Célula de hidrogênio ou bateria de lítio? Então. Verdade. Nem eles sabem. Ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Tá? Hoje já tem uma célula nova, célula sólida. Eu tenho uma lá. Né? Podia estar ajudando o governo, não me procuraram. Uma célula sólida que o governo brasileiro está investindo nisso, junto com a Nissan, que transforma álcool em hidrogênio, hidrogênio em eletricidade. Então você vai abastecer o teu carro a álcool, nós já temos uma estrutura montada. Sim. Você abastece álcool em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Então você não precisa abastecer o veículo com energia elétrica, não precisa abastecer com hidrogênio. Hidrogênio você vai ter que montar uma estrutura gigantesca para você poder fazer isso, né? Eu lembro o começo do álcool. Tinha um posto na minha cidade, né? E não tinha carro. Então, a estrutura veio sendo montada durante anos e anos, com investimento, com ideias. E eles usavam muito os carros de empresas do governo, por exemplo, a Telesp, ela saía com adesivinho, eu lembro, veículo a álcool, para fazer propaganda do combustível. Novo combustível. Então, por que o álcool não é único hoje no Brasil? Por que a gente ainda usa gasolina? Primeiro porque a gente não produz o suficiente para tudo isso, mas dava para fazer. O grande problema é a forma que você coloca a ideia. Nós colocamos a ideia de que era um combustível mais barato. Sim. Ponto. Não é. Não é mais. Não é mais. E a gente sabia que não ia ser. A gente tinha que ter colocado a ideia de que era mais ecológico. Mais ecológico. Eficiente. Apesar de ele se consumir mais, mas ele é mais eficiente no motor, né? Desmonta o motor a gasolina e o motor a álcool. Qual que está mais limpo? Não tem carbonização. Não tem. Não tem. Então, a muito poluição melhor. é menor também. A poluição é melhor, o carro anda melhor. Exato. Né? Antigamente sim, né? Os primeiros carros eram terríveis. Né? E agora com o motor que esquenta para você não ficar com o afogador puxado ou injetar gasolina para ele funcionar. Né? Hoje você tem carros que não precisam de um reservatório para gasolina. Eu acho que a maioria, né? Não. A maioria não. Eu fiz um dos primeiros carros injetados a álcool, né? Porque não tinha conversão para álcool, não existia isso. E para você fazer um carro single point a álcool, não tinha como. Se aumentava a pressão, ele engasopava tudo. Não tinha como aumentar vazão de bico, né? Então tinha. Aí um dia conversando com um técnico da Marelli, que eu queria resolver esse problema de qualquer jeito, porque tinha muito carro para fazer, eu já fazia carburado, né? E tinha muito carro para fazer, e eu queria entender. Aí o cara soltou a pérola. Ele falou assim para mim: Alberto, o carro a álcool, não, qualquer carro de manhã joga 10% a mais de combustível. Falei, pô, agora me deu a informação que eu queria. O que eu fiz? Cheguei em casa, peguei um Monza, coloquei uma resistência de 0,2 ohms no sensor de temperatura e informei o computador que ele estava frio o tempo todo. Coloquei álcool e aquele carro andou normal a álcool. 100% Caramba. álcool.
Olha. Então, são ideias, né? Coisas que hoje é natural. Você viu os híbridos, eles fazem isso dentro do computador. Ele simplesmente aumenta a resistência, informa que está mais frio, joga mais combustível lá, acabou. Os carros todos eles já vêm com tanque, com bico injetor, com tudo. É preparado para álcool ou para gasolina. Então, Sim. Verdade. então você fazer um híbrido não precisava pagar tão mais caro. É. É simples. Roberto, pô, a gente ficou muito feliz, né, cara? Meu, de verdade. O papo Nossa, tá bom. que muito é isso, bom. meu? Você é doido. Que é isso, uma aula a gente teve Aula. aqui, né, cara? Prazer estar aula com vocês. mesmo. A gente, só para avisar, a gente vai deixar os seus dados abaixo do vídeo, né? Com o link para você, lá pro seu canal. A gente vai deixar todas as informações do curso, a questão da moto, tudo que a gente falou aqui e tiver informação para buscarem você lá, tá bom? Agradeço. Tudo bem que o nosso canal ainda é humilde, mas a gente vai, né? A gente vai te ajudar nessa questão porque é muito legal. Apesar de a gente fazer parte da mecânica convencional ainda, né? Sim, verdade. Pô, é um assunto que é o futuro, né? Não, mas isso é legal, sabe? A gente tá abordando Você o só futuro. muda estando ligado em tudo que está acontecendo. É verdade. Né? Sim. Você pode estar feliz hoje onde você está, mas amanhã pode mudar tudo. Então, Exato. você tem que estar ligado naquilo. O que vai mudar? Como vai ser essa mudança? Quanto tempo vai demorar essa mudança? Isso é importante que você saiba para que você mantenha a sua felicidade por um tempo maior. Né? É isso aí. Cara, muito obrigado mesmo, viu, Roberto? Obrigadão. agradeço. Obrigado pela presença, dispor seu tempo, vir pra cá, pra esse nossa nova casa aqui. É, o nosso novo cantinho. Né? Nosso lugar novo lindo, cantinho. lindo. Nós Adorei. nem comemos a salsicha, mas a gente come depois. Obrigado mesmo. Quer deixar mais algum recado? Quer falar alguma coisa? Não, só vou fazer a mesma coisa, né? Retribuindo para vocês, vou colocar vocês lá no nosso canal também para divulgar, porque o trabalho de vocês é muito bom. Fala Parabéns. o nome do canal aí. O canal hoje é o Roberto Tesla Brasil. Bacana. Procurar Roberto Tesla Brasil. A gente tá para mudar também o nome do canal, mas por enquanto é isso aí. Então, legal. Bacana. Pessoal, obrigado. YouTube. Obrigado, pessoal. Vai, encerra você, cara. Você que sempre encerra lá na câmera. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. É isso aí, pessoal. Valeu!